Olá, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui juntas para apresentarmos mais uma lição do nosso trimestre, uma lição que vem falando sobre os frutos do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre alegria e paz. Se todos gostarem das lições, dos textos, os irmãos podem compartilhar com outros, com seus amigos, para que todos possam compartilhar dessas lições maravilhosas, desses textos maravilhosos, todos tirados da Bíblia e do Espírito de profecia. Que a graça e a paz de Jesus permaneça com todos. Amém. E vamos começar então. A irmã Andréia vai ler para nós o texto de Romanos capítulo 14, verso 17. No verso áudio da lição fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Assim é o reino de Deus, Ele não é comida nem bebida, mas ele traz para nós uma doce paz, que esse é o fruto que nós vamos falar hoje, sobre alegria e paz. A primeira pergunta, dessa série de perguntas que nós vamos estudar, a primeira pergunta nós vamos meditar em Marcos capítulo 14, verso 26, que diz: que lições tiramos da vida diária de Cristo? Como não procederá o cristão? No livro de Marcos 14, 26, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pode ler também. Na nota, no Caminho a Cristo, na página 120 e 121, e Ciência do Bom Viver, 52. Muitos há que possuem uma errônea ideia da vida e do caráter de Cristo. Pensam que ele era destituído de calor e animação, que era sério, áspero e melancólico. Em muitos casos, toda a experiência religiosa recebe dessa maneira de ver um sombrio colorido. Disse muitas vezes que Jesus chorou, mas jamais foi visto a sorrir. Nosso Salvador foi efetivamente um varão de dores, experimentado nos trabalhos, pois abriu o coração a todos os sofrimentos humanos. Mas se bem que sua vida fosse cheia de abnegação e ensombrada por dores e cuidados, seu espírito não se abatia. Sua fisionomia não apresentava expressão de desgosto ou do descontentamento, mas sempre de inalterável serenidade. Seu coração era uma fonte de vida, e onde quer que fosse, levava descanso e paz, contentamento e alegria. Nosso Salvador era profundamente sério e intensamente zeloso, mas nunca sombrio e enfadado. A vida dos que o imitam revestir-se-á toda de fervorosos propósitos. Experimentarão um profundo sentimento de sua responsabilidade. A leviandade será reprimida. Não apresentará ruidosa alegria, nem gracejos de mau gosto. Entretanto, a religião de Jesus proporciona abundância de paz. Não extingue o brilho da alegria, não restringe a felicidade, nem toda a fisionomia radiante e sorridente. Os cânticos saudavam a luz da manhã, com hinos de gratidão, alegrava suas horas de labor e levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Exatamente. Então esta é a lição que podemos aprender quando estudamos a vida de Jesus, É uma vida como? De paz, de alegria. Jesus não era visto chorando, reclamando, nem triste. Sua fisionomia era uma fisionomia que transmitia paz no coração. Então essa vida diária de Jesus pode nos trazer também esse sentimento de paz que proporciona a sua presença em cada um de nós. Amém. A pergunta número 2 diz: qual a mais doce alegria que pode sobrevir ao pecador? Isaías 61, verso 10, que a irmã Andréia vai ler para nós.
regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como noiva que se enfeita com suas joias. Isto. Então, a alegria, né? Cantar hinos de louvor, esse era o tema da vida de Jesus. E aqui no maior mensagem aos jovens, né? E no primeiro mensagem escolhida, 395, diz que o crente não é chamado para fazer paz com Deus. Isto ele nunca nem fez e nem pode fazer. Deve aceitar Cristo como sua paz, pois Cristo está Deus e a paz. Então, quando aceitamos Jesus em nossa vida, em nosso coração, nós com certeza vamos encontrar a paz. E diz mais, as condições de salvação para o homem são estabelecidas por Deus. A humilhação própria e o levar à cruz são medidas tomadas para o pecador penitente encontrar conforto e paz. O pensamento de que Cristo se sujeitou à humilhação e sacrifício, que jamais o homem será levado a suportar, deveria emudecer toda a murmuração. A mais doce alegria sobrevém ao homem mediante sincero arrependimento para com Deus, pela transgressão de sua lei e fé em Jesus Cristo como Redentor e advogado do pecador. Então, a mais doce paz é ter paz com Deus, é estar com Jesus sempre na mente, no coração, né? É buscar uma vida, imitar a Cristo, né? Buscar viver mais semelhante ao seu modo de vida. Porque aqui no texto nós encontramos que a sua humilhação, a sua morte foi para nos trazer paz, né? E devemos meditar muito nisso. Não devemos ser murmuradores, ficar sempre reclamando de tudo, né? A vida não é fácil realmente, mas com Jesus ao nosso lado, né? Com Jesus à nossa frente, no nosso coração, nós vamos encontrar paz no meio da tempestade, né? Essa tempestade de dificuldades que nos rodeia. A terceira pergunta diz assim, está lá em Salmo 23, verso 1 e 3. Quando o caminho em direção à vida eterna se torna difícil, como somos refrigerados? É um texto muito bem conhecido, como o Salmo do Pastor, que o verso 1, 2 e 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei e fazem pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Isto é um salmo do bom pastor, é um salmo que traz realmente descanso para nós, né? Se no meio da nossa estrada em direção ao céu, né, na nossa vida cristã, nós passarmos por dificuldades, por carências, nós passarmos também por situações difíceis, nós devemos sempre lembrar que Jesus é o nosso pastor, né? E ele sendo o nosso pastor, de maneira alguma nós vamos desanimar do caminho, né? As dificuldades são provas, né? As dificuldades diz que são obreiras de Deus. É para nos aproximar, é para nos fazer nos lembrar que nós não somos nada sem Jesus. Então vamos buscá-lo, que com certeza todas as dificuldades vão ser vencidas, né? Pode ler para nós. Aqui na nota, né, é do maior discurso de Cristo, na página 140. E por todo o íngreme trilho que ascende em direção à vida eterna, encontram-se nascentes de alegria para refrigerar o cansado. Os que andam pelo caminho da sabedoria são, mesmo quando atribulados, iminentemente jubilosos, pois aquele a quem a sua alma ama caminha invisível ao seu lado. A cada passo ascendente, percebe mais distintamente o contato de sua mão. E cada passo, mais raios de glórias vindo do invisível lhes incidem na estrada. E seus hinos de louvor, alcançando sempre mais elevada nota, elevam-se para unir-se aos cânticos dos anjos perante o trono. Isso, amém, né? Eu acho essas palavras aqui, assim, se nós estivermos sempre conscientes
dessa presença, né, em nosso caminho, né, da presença dos anjos, da presença de Jesus, né, do seu Santo Espírito. Todo o céu está à nossa disposição para nos abençoar, para nos alegrar, para nos animar durante o nosso caminho. Não importa as dificuldades, né, não importa se nós, como esteja o nosso caminho, as dificuldades, as pedras do caminho. Mas se Jesus, se os anjos, se nós tivermos consciência disso, né, vai ficar tudo mais fácil, nós vamos conseguir atravessar as tribulações com um coração jubiloso. Pergunta de número 4. Se o amor de Jesus reina no coração, que bênção nós temos? Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, e em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Isto. Eu, quando leio esse verso, quando medito sobre ele, eu me lembro sempre de que todo amanhecer é uma nova chance. Todo amanhecer é um novo recomeço. Hoje pode estar ruim, né? Podemos chorar muito, né? Tristezas e tudo. Mas quando amanhecemos, amanhã, o próximo dia, é um renascimento. Você pode começar tudo de novo, né? Isso que o salmista quer dizer, que cada amanhecer nós podemos nascer de novo e recomeçar tudo outra vez. Vamos ler o texto do 8º testemunho, a irmã Andréia vai ler para nós. Deus tem em reserva amor, alegria, paz e o glorioso triunfo para todos os que o servem em espírito e em verdade. Onde quer que reine o amor de Jesus, há paz e descanso. Onde esse amor é acalentado, há como uma refrigerante corrente em um deserto, transformando a aridez em fertilidade. Então, basta crer, não é, irmãos? Nós precisamos acreditar que Deus tem essa reserva de todo esse sentimento bom para nós, né? Sentimento de amor, de alegria, de paz, de triunfo, né? Então, isso é uma reserva que Ele tem junto dele e nós vamos poder participar de tudo isso estando sempre com Ele, crendo, né, nessa promessa que Ele tem para cada um de nós e só basta nós tomarmos posse dessa promessa, porque ela é nossa, Ele nos prometeu, essas reservas são para nós. A pergunta número 5 está em Romanos 5, verso 1, que eu creio que muitos sabem de cor, né? Esse versinho. E diz: quando somente temos paz com Deus? Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto, então, é a paz que a sua justiça nos traz, né? Só Jesus pode nos dar essa paz. Uma paz que nós podemos encontrar deixando Cristo habitar no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então essa paz é Jesus, é Deus que faz conosco. É por isso que ela é uma paz que pode permanecer para sempre conosco, né? Que Deus possa abençoar cada um, né, ao buscar essa paz. O texto do primeiro Mensagens Escolhidas, a irmã Andréia vai ler. Cristo, habitando na alma, exerce um poder transformador, e o aspecto exterior testifica da paz e alegria que reinam no interior. Fluímos o amor de Cristo, como a vara tira alimento da videira. Não há paz na injustiça. Os ímpios estão em guerra contra Deus. Aquele, porém, que recebe a justiça da lei de Cristo está em harmonia com o céu. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Isso, onde foi que isso aconteceu? Lá na cruz, quando Jesus se entregou, quando ele diz está consumado, então essas palavras, né, essa verdade foi ali testificada, né? A misericórdia e a verdade se encontraram. Isso quer dizer que Deus nos aceita novamente como cidadãos celestiais, né? A sua misericórdia alcançou o ser humano novamente e a sua lei
ela foi retificada, né, para sempre. E a justiça e a paz se beijaram. Deus fez justiça, né? A penalidade da lei é a morte e Jesus morreu por nós. E nós recebemos essa graça para, se nós cremos e aceitarmos, com certeza essa paz vai habitar no nosso coração. Agora, unicamente como podemos conservar-nos assim, né? Salmo 119, verso 165. Como que nós vamos nos conservar assim em paz, com o nosso coração jubiloso, né? Sentindo essa paz do céu no nosso coração? Unicamente de que maneira? Muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada os que façam tropeçar. Isto. Então, a obediência traz paz para o cristão. Quando ele está em paz com Deus, ele está em paz com seu semelhante. Por quê? Porque ele ama seu semelhante assim como a lei de Deus diz que devemos amar, né? E ainda nós podemos conservar-nos dessa maneira, exaltando sempre esse amor de Jesus, né, ao morrer na cruz, para cumprir, para dar-nos o direito de vivermos novamente como cidadãos celestiais. E o cumprimento e a obediência aos seus preceitos, né, uma vida reta diante de Deus aqui nessa terra, nós também obtemos o poder, a graça de andar de acordo com os princípios da lei de Deus. Então, os que se apegam à palavra de Cristo e entregam a alma à sua guarda e a vida a seu dispor, encontrarão paz e sossego. Coisa alguma no mundo os pode entristecer, quando Jesus os alegra com sua presença. Na perfeita conformidade há descanso perfeito. A diária consagração a Deus traz paz e descanso. O negociante vendeu tudo o que possuía para adquirir a pérola. Quando os que estão buscando a salvação se recusarem a fracassar ou se desanimar, encontrarão paz e descanso no Senhor. É uma troca, né? É uma barganha que o ser humano precisa ter consciência que ele deve fazer. Trocar tudo nesse mundo por Cristo, né? Não é difícil, porque é Cristo quem dá o poder para que isso possa acontecer. Nada podemos fazer, mas podemos confiar, podemos crer nessas promessas que Ele tem feito através da sua palavra. E aí então essa paz será nossa, com toda garantia. A pergunta de número 7, né, está em 2 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 9, também no livro de Tiago, capítulo 1, verso 6, e diz assim, pergunta assim: que regra devemos ter sempre em mente? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em Tiago 1,6 nos diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Então, irmãos, quer uma declaração mais positiva, né, mais certa do que essa? Que nós podemos ser angustiados, né, mas nunca desanimados. Nós podemos passar por grandes provas aqui, né, na nossa caminhada, mas nada pode nos separar desse amor de Deus, dessas promessas que Ele tem feito para cada um de nós. Então o texto de Caminho a Cristo diz: ao pegardes na mão de um amigo, esteja em vossos lábios e coração um louvor a Deus. Isto há de atrair seus pensamentos para Jesus. Todos passam por provações, por desgostos duros de suportar, por tentações difíceis de resistir. Não conteis vossas aflições a vossos semelhantes, também mortais, mas levai tudo a Deus em oração. Tomai como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Está em vós fazer muito para iluminar a existência de outros,
para lhes fortalecer os esforços mediante palavras de esperança e santa alegria. Que maravilhoso, né? Nós devemos ser luz para iluminar o caminho das pessoas. Nunca possamos ser um motivo de desânimo para outras pessoas, né? Porque se nós vamos contar as nossas dificuldades, as nossas amarguras para outro ser humano como nós, então nós vamos só acrescentar mais desânimo ao outro, porque ele nada pode fazer por nós. Nós devemos buscar a Jesus e em Jesus encontrar a paz que nós tanto precisamos, né? Nós devemos ser luz na nossa estrada para iluminar a estrada de outros, né? Como lá em Coríntios, né? Achei lindo esse pensamento de Coríntios, que nós não precisamos nos afligir, nem desanimar, nem fracassar, nada disso. Nós só precisamos olhar para Jesus. Esse é o ponto principal da nossa caminhada, olhar sempre para frente, para essa luz maravilhosa que Jesus tem nos concedido através da sua palavra. Amém. A pergunta 8. Caso o cristão manifeste paciência, mesmo diante da morte, que obra pode fazer? Salmo 16, verso 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança. Nossa, já pensou, né? A pergunta diz: caso o cristão manifeste paciência diante até da morte, né? Que obra ele pode fazer ainda na hora da sua morte? Lê para nós, irmã Andréia. Em Atos dos Apóstolos 465. A paciência, assim como a coragem, tem as suas vitórias. Pela mansidão, sobre a prova, não menos do que pela ousadia nos empreendimentos. Podem almas ser ganhas para Cristo. O cristão que manifesta paciência e bom ânimo sobre aflição e sofrimentos, que enfrenta a própria morte com a paz e a calma de uma fé inabalável, pode realizar para o Evangelho mais do que faria por uma longa vida de fiel labor. As verdadeiras testemunhas de Cristo jamais são postas de lado. Em saúde e na enfermidade, na vida e na morte, Deus ainda as usa. Isso, nós temos muitas histórias, né, dos nossos pioneiros do passado, né, de homens que morreram cantando, né? Diz que a sua morte não era uma tristeza para os outros, pelo contrário, na sua morte muitos se convertiam, né? Aceitavam a fé através daquele testemunho vivo na hora da morte. Que Deus possa nos conceder essa graça, né? Também de sermos corajosos e pacientes, suportando as tribulações e, se possível, até a morte, né? Amém. Amém. Na pergunta 9, que influência traz o coração alegre? Como age uma pessoa assim? Provérbios 17, verso 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. E Tiago 5, verso 13. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então é isso, né? Uma pessoa bem-humorada, né? Um coração bem alegre, ele sempre traz uma boa influência, né? Ele sempre coopera com Deus para também transmitir essa alegria para as pessoas ao seu redor. No segundo Mensagem Escolhida, 298, diz: mediante a disposição feliz e bem-humorada, expressões de simpatia e esperança aos outros, vossa própria alma se encherá de luz e paz. E nunca vos esqueçais de que a influência benéfica da bênção de Deus para nós é tudo. É isso aí. Quando você está bem, né? O seu trabalho missionário, ele tem uma tonalidade diferente, né? As pessoas gostam de ficar perto de uma pessoa bem-humorada. Por isso é que Jesus andava sempre com uma multidão ao seu redor. Como dizer que Jesus era sempre triste? Eu não acredito assim. Eu acredito
que Jesus, ele atraía as pessoas ao seu redor, ele só vivia no meio de muita gente, né? E ele precisava se retirar para as montanhas à noite, para buscar um contato com Deus, porque durante o dia não tinha como, né? De tanta gente ao seu redor. Por quê? Porque ele era uma atração, ele atraía os sofredores, né? Os tristes, os desamparados, os desafortunados. Todos esses buscavam Jesus, viam em Jesus uma fonte de sentimento bom, né? De coisa boa. Então, ele diz que a gente passa para outros a influência benéfica, né? De que Deus é tudo para nós. Se você tem Jesus em primeiro lugar na vida, se eu tenho Jesus em primeiro lugar na vida, eu vou passar isso aos outros. Quando eu conversar com as pessoas, quando eu estiver trabalhando, eu vou transmitir essa bênção que eu tenho através do amor de Deus no meu coração. A pergunta seguinte está em Hebreus capítulo 12, verso 14 e Mateus 5, verso 9. Qual a importância da paz no processo da santificação e salvação? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso. Então, ninguém vai se salvar sem que ele encontre primeiro essa paz de Jesus na sua vida, né? Sem ele fazer essa experiência. Porque na paz de Cristo existe aquela tranquilidade, aquela certeza e aquela confiança de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa nota é muito linda, André vai ler para nós. A paz de Cristo, o dinheiro não pode comprar. O brilhante talento não pode dela assenhorar-se. O intelecto não pode consegui-la. Ela é um dom de Deus. A religião de Cristo, como hei de fazer todos os compreenderem a grande perda que sofrerão se deixarem de pôr em prática seus santos princípios na vida diária? A mansidão e a humildade de Cristo, eis a força do cristão. Isto é, na verdade, mais precioso que todas as coisas que a habilidade possa criar, ou possam ser adquiridas com a riqueza. De todas as coisas que se buscam, acariciam e cultivam, coisa alguma há tão valiosa aos olhos de Deus como um coração puro, uma disposição impregnada de gratidão e paz. Os homens não podem fabricar a paz. Os projetos humanos para a purificação e reerguimento dos indivíduos ou da sociedade deixarão de produzir a paz, visto como não atingem o coração. Isso. Então, a importância da paz no processo da santificação é tudo, né? A paz, ela é tudo. Sem ter essa paz, hoje o mundo está nas condições que nós vemos. Por quê? Porque falta essa paz no coração dos homens, né? Porque nem dinheiro, nem talentos, né? Nada pode comprar isso. Por quê? Porque essa paz é um dom de Deus, né? E temos que pôr em prática essa paz. Devemos buscar com todas as forças do nosso coração conseguir essa paz, porque só assim nós vamos cooperar com Deus na salvação de outras pessoas, como vamos também ganhar a nossa própria salvação, né? E com essa pergunta 10ª, nós encerramos a nossa lição dessa semana, e que todos possam usufruir desses dons maravilhosos que são os frutos do Espírito Santo, que possamos buscar a cada dia, a cada momento, nosso coração possa se refrigerar, mesmo em meio a turbulências, nós podemos nos refrigerar nesse amor tão forte e que é uma promessa certa para cada um de nós. Que a paz seja com todos e o amor de Jesus esteja em cada coração. Amém.
Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do